canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que o recebemos aqui. Seja muito bem-vindo. Neste quarto domingo da Quaresma, no ano B, a Igreja nos propõe a reflexão de um trecho do Evangelho de São João, que está no capítulo 3, versículos 14 a 21. O texto é o seguinte: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Nesta passagem, vemos uma das frases mais reveladoras do amor de Deus pela humanidade e também da divindade de Jesus, no versículo 16. E outra que seria bastante misteriosa na época em que foi proferida, sobre o Filho do Homem ser levantado como a serpente no deserto, que está no versículo 14. Vamos começar a nossa meditação pela analogia que Jesus faz entre a serpente, que foi elevada num poste no deserto por Moisés, e o Filho do Homem, que será levantado no Novo Testamento. A passagem da serpente está no livro dos Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Peregrinando pelo deserto, o povo hebreu começa a ficar impaciente e a murmurar contra Deus e contra Moisés, reclamando de tê-lo libertado do Egito para morrer no deserto, onde não havia água ou comida, a não ser o maná que caía diariamente do céu. O povo já está enfarado com esse alimento. É aí que aparecem as serpentes, que mordem muitos israelitas, e eles vêm a morrer envenenados. Então o povo vai a Moisés, reconhece o seu pecado da murmuração e da falta de confiança em Deus, e pede que Moisés, como tantas outras vezes, interceda junto ao Senhor para afastar as serpentes. Moisés reza e Deus o manda fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa estaca. Quem for mordido e olhar para essa serpente de bronze será milagrosamente curado e viverá. É a essa passagem que Jesus está se referindo no Evangelho. Mas para entender essa passagem do livro dos Números que Jesus cita, também precisamos conhecer a história do seu contexto original no Antigo Testamento. Essa história é eco de uma outra anterior, a de Adão e Eva no Jardim do Éden, onde eles rejeitaram a comida provida por Deus, que consistia em todos os frutos das plantas do jardim, inclusive da árvore da vida, e optaram pelo fruto da única árvore da qual não poderiam se servir, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, quebraram o mandamento que Deus lhes tinha dado, iludidos pela serpente, que os levou à queda e trouxe a morte ao mundo. De certo modo, portanto, o livro dos Números está recapitulando a queda dos primeiros pais, que foram expulsos do Éden. Estão agora no deserto para o qual foram expulsos. E assim como Adão e Eva rejeitaram a ordem de Deus e atraíram a morte, também os israelitas no deserto estão rejeitando o dom do maná do céu e atraindo a morte. Como resultado da intercessão de Moisés, Deus manda fazer a serpente de bronze e erguê-la no poste de madeira. Embora as traduções comumente nas Bíblias falem em serpentes venenosas ou serpentes de fogo, no texto hebraico original, a palavra empregada foi serafim, que significa aqueles que queimam. É uma expressão que também se aplica à descrição dos anjos.
Os serafins são alguns dos mais altos escalões de anjos. São como que um fogo espiritual. Daí ser empregado esse termo também para os anjos. As serpentes de fogo que atingem os israelitas simbolizam as forças demoníacas que vêm trazer a morte a eles. Ao moldar a serpente de bronze, Moisés está usando o mesmo instrumento que traz a morte para salvá-los do ataque diabólico no qual caíram, de murmuração e rejeição do Senhor. Podemos agora então voltar ao Evangelho e entender que Jesus está fazendo uma conexão com o Antigo Testamento. E é uma conexão de forma única, porque há muitas outras que ele faz, mostrando Adão, Salomão, Davi, Moisés, como suas prefigurações, nos pontos positivos desses personagens. Davi é rei, Salomão é sábio, Moisés é profeta, Adão é o primeiro homem. Jesus é rei, Jesus é sábio, é profeta e Messias e é o novo Adão. Mas aqui em João 3, Jesus não usa a imagem de um personagem, mas sim essa imagem de algo maléfico, mortal, para dizer que o Filho do Homem será levantado como a serpente de Moisés, a fim de que quem nele crer tenha vida eterna. Quem ouvia deve ter ficado perplexo, sem entender o que Jesus queria dizer. Para a humanidade de hoje, que já conhece a cruz de Jesus, o entendimento parece simples. Na cruz em que Jesus foi pregado, ele tomou o pecado da humanidade sobre si mesmo, usando a principal arma mortal do demônio para destruir o demônio. Como São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado para a nossa salvação, para que pudéssemos nos tornar justos diante do Pai. Ou seja, Jesus se torna o portador do pecado para libertar o homem. Deixa-se crucificar no madeiro da cruz, o mesmo instrumento que levou ao pecado original no Éden e à morte de muitos hebreus no deserto. Então Jesus continua no texto explicando o significado da cruz. Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que quem nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. No Antigo Testamento, as serpentes são uma causa de morte para os hebreus e prefiguram os ataques do mal que ocorrerão sobre o povo do Novo Testamento, pois Satanás e seus anjos caídos continuam a procurar a morte dos seres humanos, continuam a procurar fazê-los pecar de modo que morram. Para resolver esse problema, Deus envia seu Filho ao mundo para trazer a vida eterna. Porque Jesus não vem para condenar o mundo, porém para salvá-lo, exatamente por seu amor infinito. E aqui Jesus emprega as imagens da luz e das trevas, outra pista de que ele está falando do combate entre Deus e Satanás, o bem e o mal, a luz e a escuridão. Ele diz que o verdadeiro julgamento do mundo está em que a luz veio ao mundo, mas os seres humanos preferiram as trevas. As trevas, no Evangelho de São João, simbolizam o diabo. Deus envia seu Filho para salvar a humanidade do veneno mortal da serpente, que conduziu os primeiros pais ao pecado no Jardim do Éden. A escolha dessa passagem do Evangelho para o tempo da Quaresma tem por motivação o fato de que o ato de Jesus ser elevado na cruz é um símbolo tanto da morte como da ressurreição de Jesus. Ele morrerá na cruz pelos pecados do mundo, contudo será levantado na ressurreição, para atrair todos os homens a ele, como ele mesmo dirá um pouco depois no Evangelho de João. Essa passagem é, portanto, também uma imagem da exaltação do Cristo, pela qual ele triunfa do pecado e da morte. Em consonância com este Evangelho está a leitura do Antigo Testamento, proposta para esse final de semana, que vem do segundo livro das Crônicas, e é o último livro da Bíblia judaica. Descreve a destruição do Templo de Jerusalém, o retorno do exílio permitido pelo rei persa Ciro,
a reconstrução da cidade e do templo. E termina com as palavras de Ciro, proclamando que o Senhor, Deus do céu, dera-lhe todos os reinos da terra e o encarregara de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. E Ciro diz que todo aquele que fosse do seu povo, do povo de Judá, que Deus estivesse com ele e que para lá se dirigisse. Isso está no capítulo 36, versículos 14 a 16 do segundo livro das Crônicas. Essas são as últimas palavras da Bíblia hebraica, palavras de esperança, de que o templo um dia seria reconstruído. Quando esse tempo chegasse, as profecias de um novo templo glorioso ficariam no passado, e o povo hebraico novamente poderia ir a Jerusalém adorar o Senhor seu Deus. Jerusalém se torna um símbolo para a cidade de Deus e para a esperança na vinda do Messias. Não só para reunir o povo de Israel espalhado pelo mundo, mas também a esperança de que Deus daria início a uma nova criação, a uma era de salvação, em que não haveria mais tristeza nem sofrimento. Trata-se de uma passagem que aponta para a era messiânica, em que Cristo virá como o Messias e como o novo templo, como vimos no Evangelho do terceiro domingo do tempo comum, em que Jesus dissera: "Destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias", falando do templo do seu corpo. E Cristo virá e trará as primícias da nova criação, da nova Jerusalém, a nova cidade de Deus que se cumpre na igreja. A igreja, ao propor estas leituras, está preparando os seus filhos para que, ouvindo a história de Israel, consigam viver, reexperimentar em suas próprias vidas o anseio pela vinda do Messias, pela nova Jerusalém, a nova criação e a ressurreição dos mortos. Tudo isso será celebrado em antecipação na Páscoa, com a ressurreição de Jesus Cristo. E a Quaresma culmina na Páscoa. Vejamos, por fim, a tradição viva da Igreja a respeito da afirmação de João, de que de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja, na sua obra Suma Teológica, que é como que um resumo de toda a teologia, perguntou-se o que isso quereria dizer. Por que Jesus tinha de ser crucificado para salvar a humanidade? Ele explica que Deus poderia realmente ter salvado os homens por outros meios, por qualquer meio que quisesse. Poderia simplesmente, por exemplo, ter declarado o perdão. Mas na sua sabedoria divina, escolheu salvar-nos pela paixão e morte de Cristo na cruz, exatamente porque a cruz é o sinal perfeito do seu amor. Vendo a cruz, o homem entende quanto Deus o ama e é estimulado a amá-lo também. É o que Paulo afirmara aos Romanos, dizendo no capítulo 5, verso 8, Deus demonstrou seu amor por nós em que, ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Além disto, o homem ficaria mais inclinado a se abster do pecado, sabendo que fora redimido pelo sangue de Cristo. Ainda conforme Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Fostes comprado por alto preço, glorificai a Deus em vossos corpos. Ou seja, era mais adequado que a humanidade fosse libertada pela paixão de Cristo do que simplesmente por uma declaração de perdão. Essa declaração só mostraria a boa vontade de Deus para com o homem. E não que, além de boa vontade, Deus ama o homem com amor divino, capaz do sacrifício, com um amor tão grande que desejou a cruz livremente, experimentando o sofrimento e a vergonha dessa espécie de morte, de modo que o homem pudesse compreender esse amor e compreender igualmente o desejo de Deus de que a humanidade o ame também. Por isso é que a resposta de Tomás de Aquino à pergunta que ele mesmo se fizera foi: não havia outro meio mais adequado de curar nossa miséria do que a paixão de Cristo.
Propondo essa leitura do capítulo 3 de João, a Igreja não só prepara para a paixão de Cristo, mas quer fazer seus filhos compreenderem não apenas que Deus os ama, quer mover seus filhos a amar a Deus em gratidão e louvor. Muitas vezes paramos ao ver o amor de Deus. Hoje estamos convidados a nos perguntar o que esse amor suscita concretamente em nós. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.